Um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público, para te ajudar na sua rotina escolar, ajudar você que está se preparando para o vestibular, para o Enem, você que simplesmente está estudando para as avaliações lá da sua escola, da sua unidade, até mesmo você que está pesquisando aquele assunto para o trabalho escolar que seu professor passou. Esse canal é uma biblioteca virtual para você. Aqui você encontra conteúdos de humanas, história, filosofia, geografia, sociologia, matemática básica e inglês. Suas dúvidas você pode deixar aí nos comentários. Meu papel aqui como professor consultor é te ajudar, respondendo aos seus questionamentos, as suas sugestões para melhoria do canal, temas propostos, enfim. É um canal de participação, onde você pode participar, onde você pode influenciar. E por ser um trabalho de utilidade pública, para que esse canal alcance o maior número possível de pessoas, eu preciso do seu like, eu preciso do seu compartilhamento. É dessa forma que você me ajuda, é dessa forma que você me motiva, e é dessa forma que você mostra para o YouTube a relevância desse canal para a plataforma, ok? Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde estamos estudando o conceito de ideologia, conceito de ideologia e a visão de mundo, né? Nós já estudamos formação social, participação social, construção social, e agora nós vamos debater ideologia, que tem muito a ver com cultura. Cultura, que foi um outro tema também exposto aqui nesse módulo. E vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui do que é ideologia e o que é visão de mundo. Na nossa vida cotidiana, ela é recheada de ideias, valores, concepções essas sobre determinados temas e fatos, e estes orientam nossas atitudes e comportamentos. De forma direta ou indireta, nós somos influenciados por essas opiniões. Eu tenho aqui algumas frases que eu extraí de alguns veículos sociais, alguns veículos de informação, só para dar um exemplo. De antemão, eu já previno que alguma dessas frases tem um tom racista e preconceituoso, mas sejamos de mente aberta, tudo que é colocado aqui é para estudo de análise, tá ok? Vamos lá, já que eu, como humanista e como historiador, eu não compartilho de racismo e de preconceito. O que eu compartilho é tolerância, é análise, respeito, tá? Vamos lá, turma. A primeira frase ela diz o seguinte: por que as pessoas entram na faculdade? Para arrumar um emprego? Eu já tenho um trabalho. Observe que é uma frase completamente egocêntrica, né? Isso aí provavelmente uma pessoa que provavelmente tem um cargo autônomo e daí tira a sua renda que supera até a renda de um empregador, de um empregado que vive de salário mínimo. Segunda frase. Mussolini nunca mandou matar ninguém. Mandava as pessoas passar férias no exílio. Observe que se você conhece de história, você sabe que Mussolini ele foi um ditador e ele cometeu algumas atrocidades contra o gênero humano de forma geral, tá? Então é uma frase feita para algum apoiador daquele sistema de governo. Então, observe que até aqui nós vemos frases mostrando um ponto de vista e uma ideologia. Ideologia essa influenciada pela própria sociedade, por um governo em destaque, em questão, né? Um governo corrente, ou até mesmo pela própria economia, pelo próprio mercado de trabalho. Mas vamos continuar. A terceira frase. Estão enviando gente que tem muitos problemas. Estão nos enviando seus problemas. Trazem drogas,
são estupradores e suponho que alguns até podem ser gente boa, mas eu falo com agentes da fronteira e me contam a verdade. Essa frase ela já trata da questão da imigração, né? A imigração ilegal, o atravessar fronteiras de forma ilegal, coisa que os Estados Unidos combate. E para combater, para ter uma legitimidade para impedir, né, a imigração de forma ilegal, e até mesmo a legal, ela carrega muito de burocracia, né, para impedir a entrada desses imigrantes, e aí eles criam essas ideias, né, que são pessoas do mal, pessoas antissociais, pessoas marginalizadas, né? Mas será que é isso mesmo? Será que o interesse de impedir a imigração é realmente esse? Então são coisas a se analisar. Ou será que estão demonizando muito a questão da imigração para impedir pessoas de fora compartilhando de algum benefício que aquele país em questão ele tem a oferecer? Ou, eu acho que o mais óbvio, né, um contingente imigrante, ele acaba ocupando mercados de trabalho que os nacionais e os populares muitas vezes não estão satisfeitos com aquela remuneração, mas uma pessoa em estado de desespero e se submete àqueles cargos. Isso é coisa do capitalismo. O capitalismo ele sempre mostra que aquela situação de trabalho que para você seja ruim, mas alguém que esteja desempregado, aquilo ali pode ser a salvação, né? Aquilo que esteja ruim para você pode ser o céu, entre aspas, para uma pessoa necessitada. A quarta frase diz: precisamos de um ator jovem, na faixa dos 20 e 25 anos, e muito bonito. A direção gostaria que ele fosse negro, então o ideal fosse ter um ator negro e muito bonito. Mas conscientes do grau de dificuldade, faremos testes também com bons atores, lindos, que não sejam negros. Observe o grau de racismo e de preconceito, onde a estética ela é levada em questão, denegrindo até a imagem do negro de forma geral. A última frase: calorias que deveriam ser ingeridas para alcançar o corpo perfeito, 800 e 1000 calorias diariamente, onde no gueto de Lodz, em 1941, em pleno nazismo, os judeus se alimentavam de rações que tinham de 500 a 1.200 calorias por dia. Aí já é uma frase que impõe um padrão de beleza e como se conquistar esse padrão de beleza, e de forma infeliz compara, dá um exemplo de que aqueles que estavam sobre o regime nazista consumiam uma caloria referente, similar, para ter aquele padrão esbéltico, né, de magreza, aquela ideia que a moda tenta impor para a sociedade de que magreza é sinônimo de beleza. Então, a pessoa que elaborou essa frase, completamente alienada e muito infeliz a fazer essa comparativa. Mas esses são exemplos de frases que podemos ler toda semana em diversos veículos de comunicação, onde elas vêm carregadas de ideias sobre a sociedade, a realidade do mundo e as relações sociais entre os indivíduos de forma geral. O que eles dizem pode estar na própria frase ou por trás dela. Podem ser metáforas, expressar preconceitos, valores ou um conjunto de ideias sobre determinado assunto. Segundo Marilena Chauí, ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações e de normas ou regras que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, a ideologia, um corpo explicativo de representações e práticas de caráter prescritivo, normativo e regular.
Esse é o papel da ideologia na sociedade. Segundo Karl Marx também tratou desse termo ideologia, ele dá o seguinte sentido. A ideologia, segundo Marx, são falsas representações que os homens apresentam sobre o mundo que os cerca. Dizendo ainda de outra forma, Marx afirma que, diante da tentativa dos homens de explicar a realidade, é necessário considerar as formas de conhecimento ilusório que levam ao mascaramento dos conflitos sociais. Segundo Marx, a ideologia adquire um sentido como instrumento de dominação de uma classe social sobre a outra ou de um grupo social sobre o outro. Ideologia seria também uma falsa consciência da realidade, já que Marx ele trabalhava o conceito de classe, né, e o domínio das classes. Então ele implica que a ideologia ela é utilizada pela classe dominante para dominar a outra. Um dos seguidores das ideias de Marx foi o revolucionário Vladimir, né, o russo, o Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Lenin ele deu outro sentido para o termo ideologia. Segundo ele, ideologia era qualquer concepção da realidade social ou da política vinculado aos interesses das classes sociais, ou seja, cada classe social teria sua própria ideologia. Assim como podemos ver, ao longo do tempo, a palavra vai mudando de sentido. Nos anos de 1920, outro significado surge para o termo, segundo a reflexão do sociólogo italiano Antonio Gramsci. Segundo ele, a ideologia organiza as massas humanas, formando o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam e etc. Para Gramsci, o conceito de ideologia significa também uma concepção de mundo manifestando-se implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica e em todas as manifestações da vida. E de acordo com o pensador italiano, tal conceito tem por função conservar a unidade de toda a sociedade e dos grupos. Por fim, o sociólogo alemão Karl Mayr apresentou um novo sentido para o termo com a sua obra Ideologia e Utopia, e essa obra foi publicada no ano de 29 do século passado, onde ele primeiro fez uma distinção entre os termos ideologia e utopia, onde ideologia seria um conjunto de concepções, ideias e teorias que orientam os indivíduos para estabilizar, legitimar e reproduzir a ordem das relações sociais dos homens. Ou seja, todas aquelas ideologias, concepções ou teorias que têm um caráter de conservação da realidade social. Então, se na Idade Média nós tínhamos a Igreja Católica como controlador social, na atualidade nós temos os padrões de ideologia, as formações ideológicas, como controlador social, sendo que a religião ela ainda tem grande influência sobre a sociedade. A utopia seria o contrário. Seriam concepções ou teorias que aspiram às construções de outra realidade social, que ainda não existe. Mas Mayr traz outra classificação para o termo ideologia, onde nós teríamos a ideologia total e a ideologia estrita. Então, a ideologia seria aquela construção, né? Construção exercida por uma classe social ou por classes sociais distintas, e a utopia seria a possibilidade de uma nova ideologia na formação de uma outra sociedade que ainda não existe. Então, a ideologia total seria o conjunto de formas de pensar, estilos de pensamentos, pontos de vista que representam interesses de grupos ou classes. Já a ideologia estrita é a forma conservadora que a ideologia total pode se tornar. Então, a ideologia estrita seria aquele freio, né? O próprio formador de opinião ideológico, ele entende até onde ele pode ir. Então, a ideologia estrita seria um freio, um ponto limite, né? Em outras palavras, o conceito de ideologia pode ser um instrumento de imaginação sociológica
que, através de algumas características, a ideologia como fenômeno social e de estudo de exemplos concretos podem descrever sua importância para entendermos melhor em nossa vida cotidiana como a ideologia opera e funciona. E aqui eu trouxe um quadro para analisarmos, né, as características de ideologia e o que ela faz no meio social. E trago também alguns exemplos de cada uma delas. Acompanhe comigo. A ideologia de prescrição de normas. O que ela faz é orientar as ações humanas. Ela também modela os interesses humanos. Diz o que se deve fazer, pensar ou expressar. Um exemplo é a ideia de monogamia. A monogamia diz que homens e mulheres seriam considerados a única forma possível de relação. Relação entre homem e mulher. Não precisamos ir muito longe para dizer que isso é mentira. Senão nós não teríamos as poligamias, nós não teríamos as homoafetividades, e só para citar 2 exemplos. Então, a ideologia ela trabalha também nessa conduta, nessa forma de conduta humana, tentando impor alguns padrões morais, alguns padrões de moralidade. A ideologia de representação da realidade. Essa ideologia ela dá sentido à realidade humana, utiliza-se de símbolos e da criação mental. Por exemplo, o conceito patriótico, esse conceito de pertencimento a uma pátria, né? Isso aí é muito utilizado pelas Forças Armadas e até mesmo no meio esportivo. Na Copa do Mundo, às vezes a pessoa não entende nada de futebol, não curte futebol, mas se sente atraída quando se vê representada naquele esporte pela sua nação, pelo time que representa o seu país e principalmente quando esse time ele chega à vitória. A generalização do particular. Trato específico como exemplo de um fenômeno geral. Então, muitas vezes, um caso particular, um caso específico, ele é tido como algo geral ou algo normativo, que na verdade é só uma forjação ideológica que não condiz com a realidade. Um exemplo é dizer que todos os alunos em uma turma escolar são iguais. Isso é mentira. A própria hierarquia social, as próprias divisões sociais mostram isso. Com certeza alguém vai me dizer, não, mas existem as escolas públicas e particulares que delimitam, né, e mostram que ali naquele meio todos os alunos de escola pública são iguais e que todos os alunos de escolas particulares são iguais. Não. Dentro da escola pública você pode ter um aluno que a sua base familiar é estável e esse aluno ele também tem que conviver com alunos com base familiar que vive instabilidade, que convive com desemprego e essas coisas semelhantes. E na escola particular, se todos fossem iguais, nós não teríamos os alunos bolsistas, que, teoricamente, não têm condições de pagar pela mensalidade daquela escola, mas está ali por força e mérito. Ele é um bolsista. Tá? Então, essa generalização do particular é uma forjação ideológica. A inversão da realidade. A inversão da realidade esconde as reais causas de um fenômeno. Isso aí a mídia jornalística e informativa faz muito bem. Pega um tema, pega um fato, um caso e distorce esse caso, distorce essa ideia para manipular e conduzir a opinião pública. Um exemplo clássico, o movimento dos sem terras, na luta agrária, na luta pela reforma agrária, melhor dizendo, muitas vezes eles são classificados como invasores de terras produtivas.
caso que não é verdade. Na maioria das vezes, eles se apropriam de terras que não trazem um lucro real, né? São terras que estão paradas, possuem um dono, mas estão paradas e que elas poderiam ser ocupadas e fazer com que elas de fato produzam, não um patrimônio lucrativo de produção, mas um patrimônio de manutenção do bem-estar social. Outra forma de ideologia é a naturalização das ações humanas, onde essa ideologia torna normal e natural aquilo que é histórico e contingente. Um exemplo, a desigualdade entre homens e mulheres é normal, porque isso está presente na história. É como se você olhasse para trás e visse que sempre foi dessa forma, e que por ter sido historicamente sempre dessa forma não pode ser mudado. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque ao longo da história, por mais que o sexo masculino ele tivesse aval social, mas a mulher ela sempre foi um elemento histórico de muita relevância, mas que não teve reconhecimento, é diferente. E as lutas, né, feministas tiveram tanto avanço nos últimos anos que chegou a mostrar uma certa, entre aspas, igualdade entre os sexos. Uma igualdade que ela foi imposta, mas que por muitas vezes ela não é respeitada. Então, a normativa histórica, ela também é uma construção ideológica. A retificação da realidade. Coisas inertes ganham aspectos naturais, não construídas pelo homem. Tá, mas se não foi construída pelo homem, como é que ela existe então? Ela existe porque acostumou-se. Ela é inserida na sociedade sem nem mesmo se perceber, por uma questão de dominação, e aquilo se torna normativo e é entendido como natural, mas é uma imposição ideológica de domínio. Exemplo, os salários não expressam relação desigual de trabalho. Será? Será isso mesmo? A criação capitalista do piso salarial é fantástico, porque aquilo ali coloca todas as pessoas no mesmo nível de ganho. Mas isso deu pressuposto para que capitalistas escravizassem de mão de obra para poder elevar ainda mais os seus lucros. Uma saída para isso, remuneração por produtividade, mas uma produtividade cabível, não uma produtividade especulativa. Tá? Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Suas dúvidas você pode deixar aí nos comentários. Fiquem todos bem, não esqueçam de acompanhar aqui os conteúdos do canal. E até uma próxima.